Tu és graduado em artes plásticas, inclusive, eu lembro que tu sempre pintaste aqueles quadros em alto contraste e tal, pá. Eu lembro que tu chegaste, inclusive, a participar de uma exposição do Batman, né? A gente falando aqui de cultura pop, já associando com isso daí, com Batman. geek, né? E pá, tu fizeste a acessibilidade, né, da exposição do Batman, o É, Batman acessível, não foi? O Batsense. Batsense. Batsense é o termo que a gente colocou na assinatura disso. Que eu fui o curador de acessibilidade da exposição de 80 anos do Batman, que aconteceu no Memorial da América Latina. Né? Entrei aos 47 do segundo tempo Nossa. para fazer a acessibilidade do evento. Graças a Deus deu tempo. Mas o que é a acessibilidade, cara? Você pode dar um... Então, quando a gente fala disso, a gente está falando sobre acessibilidade de conteúdo. Quer dizer, a pessoa que tem uma deficiência, ela chegar naquele evento, ou naquela exposição, e você ter um material produzido, fazendo essa adequação ou essa passagem para o universo dele. Então, isso é uma coisa que vem acontecendo muito. Graças a Deus, porque é onde eu estou trabalhando atualmente também, fora as outras coisas. Uhum. Né? Então você entra lá e você faz essa adaptação do Batman para que ele consiga ser compreendido e entendido por uma pessoa que tem uma deficiência visual, auditiva, porque a locomotora é muito fácil, né? Você só tem um alvará de funcionamento de qualquer evento se realmente tiver toda essa parte civil garantida, que é o acesso, rampa e uma série de coisas. Então, a pessoa que usa a cadeira de rodas, ela pode ir tranquila porque ela vai chegar. E a minha questão era das pessoas que têm essas deficiências visuais, auditivas, chegarem lá e ter algo preparado para ela poder ter essa experiência mais completa. E como nasceu essa ideia? Como nasceu? Nasceu por acaso. O acaso, né? Eu adoro o acaso. Eu estava em casa pintando um quadro, era do Batman, me deu vontade de pintar um Batman, em alto contraste. E aí eu estava fazendo uma live, estava brincando de fazer live. Nós estamos falando de 4 anos atrás. E aí entrou um cara que era Marcos o Cego. Daí eu achei que o cara entrou, tava me trollando, tava brincando com isso. Até fiquei bravo e até chegou uma hora que ele falou assim, cara, derruba a sua live e eu vou abrir no privado aqui e aí você vai ver que eu sou cego de verdade. E aí a minha surpresa, morri de vergonha, né, depois, né, pedi 1000 desculpas. Ele realmente era uma pessoa que tinha cegueira total e quando abriu a live ele tava tocando Mozart no piano. E ali eu apanhei muito nesse começo. Muito, muito, muito. Eu não sabia direito como conversar, não sabia quais eram os termos que poderia usar. E aí a gente ficou conversando sobre entretenimento. E aí ele me falou que ele via, acho que é Arrow, a série, né? E eu falei, mas como é que você acompanha a série? Ele falou assim, olha, primeiro eu ouço e às vezes quando eu não entendo, a minha mulher transcreve, ela fala o que está acontecendo. Tal. Então eu vejo com ela. E o cara tinha um conhecimento vasto da série. Que eu falei assim, caraca, o cara consegue acompanhar de verdade a série, né? Ele nasceu ou ele se tornou Então, cego? o Marcos, no caso do Marcos, ele perdeu a visão. Entendi. Então ele tinha uma memória visual muito grande. Então, isso facilita muito para ele. É difícil quando você pega uma pessoa que nasce sem a visão. Ali é mais complexo que você vai dar... É muito louco, né? Você dá um cubo e um triângulo. Pra gente é fácil, como assim? De bater o olho a gente sabe, ele tem que sentir. Mas pra eles tem que sentir, então é muito sensorial, é tátil, na verdade. Né? E é aí, outro mundo que ele é um vive, outro né? mundo, é um outro universo, outro mundo. E aí eu perguntei pra ele, ele falou, por que você tá pintando o Batman? Eu comecei a falar de entretenimento, falei que eu ia pra CCXP. Tal. E eu perguntei pra ele assim, cara, por que você não vai num evento desse? Ele foi bem direto, falou, vou fazer o que lá? Não tem nada preparado pra mim. Aí eu dei aquela a lampadinha. Tu viu aquela brecha. Lampadinha, na hora, fala lampadinha. Ali, né? Se tivesse, você iria? Eu iria e ainda consumiria, porque eu trabalho e ganho dinheiro também. Eu fui dormir com aquilo. No outro dia eu acordei, cara, deixa eu entender esse universo. E aí eu comecei a estudar, fui para as fundações, para as associações, entender aonde estava a dificuldade, o que estava faltando, o que teria que ser feito em questão de inovação para esses caras chegarem lá e ter uma experiência maior, legal para eles também. E aí eu fiquei 3 anos em cima disso, trabalhando em segredo, não falava para ninguém, embaixo do pano,
fui para a Pinacoteca, ver o que a Pinacoteca entregava em questão de solução, vi que faltavam coisas ali, e aí eu fui aprimorando. E aí eu pegava, fazia alguma coisa, levava para a associação, jogava na mão deles, e aí, funciona? Ah, então, ovelha, isso aqui tá uma merda. Falei, tá. E aí eu fui testando, que é uma coisa que geralmente as pessoas não fazem. Por exemplo, tem várias histórias o cara vai abrir um lugar, ele coloca uma rampa lá, chega a pessoa com a cadeira de roda, o cara não consegue subir com a cadeira de roda. Paga um mico lá pra cortar a fita, o cara não consegue chegar na fita. E aí eu entendi, conversando com eles, que assim, qualquer coisa que eu for fazer em questão de acessibilidade que envolve um PCD, eu tenho que trabalhar junto com o PCD. Senão não vai sair. Porque é ele que homologa. Ele que dá o aval. Então, muitas organizações, o Estado e tal, os caras não trabalham diretamente com o PCD. Aí chega lá, vai dar pau. Ele acha alguma coisa, ele acha. Não você funciona, tem e aí tem ele normas, faz a campanha porque a verba foi aplicada. Você tem normas e tal. E hoje em dia todo mundo quer se envolver com acessibilidade porque politicamente correto, uma empresa, marca, ela ganha muito com isso. Né? E todo mundo busca essa validação social. É uma propaganda, de certa forma. Cara? Então a gente é esperto, a gente se aproveita disso para construir essas soluções, essas experiências para o PCD. Não, eu acho interessante o feeling que você teve de começar essa iniciativa. Você teve muitos... Porque assim, a gente vive uma era onde as pessoas precisam sinalizar virtude. Elas de fato não são boas, elas estão falando que são boas, elas estão falando que são simpáticas, elas estão falando que são empáticas. É aquilo que o Rafael sempre fala, Pedrosa, o importante não é ser, é parecer. Exatamente, no seu dia a dia elas continuam sendo mais lixo que nós aqui, que deixa isso tudo muito bem exposto. Onde eu quero chegar? Você teve muitos parasitas em volta de você querendo pegar essa ideia para parecer do bem? Aconteceu esse tipo de coisa? Essa pergunta ela é bem capciosa, na verdade. Aqui é o rei da polêmica. Quando a gente fala de entretenimento, o formato que a Disney criou, estamos falando dos parques, estamos falando de eventos presenciais. O cara quer que você passe pela montanha-russa, tire a sua foto naquele momento, cabelo em pé, e que você saia e de repente você compre alguma coisa. São as lojinhas. Por isso que as lojas são montadas na saída dos eventos, não na entrada. Porque você faz o cara passar pela experiência e ele sai com uma loja, então a chance dele comprar é gigante. Ali, né? Porque a venda de qualquer coisa na vida ela é feita se ela te pega num momento de emoção. Então gera o estímulo e depois gera, óbvio. É que aquilo... Gera, é assim que funciona. Não vai te deixar pensar. Isso é real. Você vai sem pensar, você saiu e deixou um dinheiro lá. Você tá na emoção do negócio. Tanto é que uma das técnicas de venda do vendedor é tipo assim, é ele executar a venda imediatamente antes do cliente pensar, né? Que se ele pensar demais, ele não dá tempo de pensar. Vide a gente na mesa do evento. Exatamente. A gente aplica bem essa técnica. A gente mandou bem. Né? Aplica bem. Quando a gente tá junto lá, funciona bem. É bem da hora. Não dá tempo do cara pensar. Então tem. Mas aí você tem um problema muito grande, que é o seguinte, que as pessoas precisam entender. Mesmo que você tenha um produto criado para isso, de repente não tem a garantia de que vai vender. E às vezes essas pessoas grandes de evento, eles querem... Foi colocado um dinheiro ali. E o cara quer ter de volta esse dinheiro. Então isso é muito perigoso você atrelar isso aos PCDs. Por mais que eles trabalhem, tenham uma vida normal, igual a nossa vida, às vezes isso não garante que o cara vai comprar, vai gastar... E o cara que organiza o evento, ele tem que dar um jeito de amortecer os gastos do evento. Né? Então, a margem de risco é grande. A margem, sim. E por isso que às vezes você não vê esse tipo de solução em vários eventos. Eu sempre falo para os caras assim, eu falo assim, olha, você tem que entender que esse dinheiro que você vai colocar, não tem como eu te garantir que ele volte. O que você está fazendo isso é para você, é um movimento de inclusão para o PCD. Então é isso que você tem que ter na cabeça. Entendeu? Porque às vezes quando eu quero gerar uma saia justa com os caras, eu viro e falo isso. Eu falo assim, cara, como assim você não vai querer fazer esse movimento de inclusão? Então você tem que colocar algo ali que é inclusivo. Mas aí que tá. Você está trabalhando uma coisa que ela é realmente inclusiva.
As grandes empresas hoje, elas adotam o discurso da inclusão, colocam as imagens que as linhas de pensamento mais progressistas deixam em voga, acha que está sendo incluso meramente porque trabalhou com uma meia dúzia de fotos, uma meia dúzia de atores e atrizes, enfim. Sim. Trabalhou uma meia dúzia de imagem e acha que está sendo inclusivo. E faz aí a satisfação de 1 milhão de jovens otários. Isso. Onde eu quero chegar? Publicidade A pura. acessibilidade, ela é inclusão real. A inclusão real dá muito trampo, pelo que você está Olha, falando. é trabalhoso, porque o processo da homologação, ele é bem complicado. São idas e vindas. Os materiais que a gente usa são materiais caros. E tem Fazer coisa é que você tem que caro. adaptar também, né, cara? Tem que adaptar. Então, por Rola uma exemplo, aprovação, assim. do Batman, teve ali uma hora de... Quando a gente foi fazer a placa tátil, demorou um pouco para fazer, porque tem todo um processo. Graças a Deus ficou pronto. Ficou pronto, cara, tipo, na manhã que abriu o evento. Inclusive, foi um desenho do Ivan Reis, não foi? Foi, a gente trabalhou em cima do desenho oficial do Batman, que era do Ivan Reis. Isso. Aí eu peguei o desenho do Ivan e avisei, falei assim, Ivan, eu vou ter que alterar o seu desenho. Porque na verdade, quando o cara tá criando e tá desenhando, ele não tá preocupado que de repente do outro lado vai ter uma pessoa que aquele desenho precisa ser feito de uma forma para ele conseguir enxergar e visualizar, entendeu? O cara não pensa assim. Então, o Ivan falou assim, não, pode fazer, porque eu não tenho a mínima ideia como é que se faz. Eu falei assim, não tem problema, isso aí eu já estudei, faço isso com o pé nas costas, né? E a gente adaptou, lançou, foi um baita de um sucesso. Existe um circuito alternativo dos PCDs. Eles gostam de sair. Eles se divertem, a gente não muda. De verdade não muda, tá? E eles gostam de ir em lugares que tem essa coisa da inclusão. Não só pelo acesso, mas às vezes tem coisa que é para eles. Então tem muito lugar que falta um cardápio preparado para eles, um cardápio em braille, um cardápio em baixa visão, depende de um cardápio digital. Você pode pegar e colocar um cardápio em criptografia, que aí pega um dos pilares das pessoas que têm o autismo, né? Uhum. E tem uma coisa que eu apanhei muito nesse começo, assim, tentando falar com eles. Eu lembro que o Marcos foi o primeiro que me deu uma paulada. Eu perguntei pra ele, mas como é que você vê as coisas? Ele virou pra mim e falou assim, Ovelha, eu vejo igual você, apenas de uma forma diferente. É interessante isso daí que Foi tu o tá primeiro comentando, tapa que eu tomei. que quando a gente pega, por exemplo, um herói como o Demolidor, né? Que o Demolidor, quem não sabe da Marvel, é um herói que ele é cego, né? Sim. Deficiente visual. E ele... As pessoas... Acho que nos quadrinhos ele sempre fala isso, né? Ele usa exatamente as mesmas palavras. Eu enxergo da mesma forma que você, só que de uma maneira De diferente. uma maneira diferente. Entendeu? Porque ele tem o radar, né? Que A percepção é A diferente. percepção, exatamente. Mas ele chega na exatamente, mesma essa é a palavra. conclusão. Ele chega... Eu enxergo, mas eu percebo as coisas de uma maneira diferente de você. É isso que ele fala, exatamente. E é exatamente isso, de verdade. É isso mesmo. Eu tenho uma dúvida. Quando a gente fala sobre a deficiência visual, ela tem várias escalas, né? Nossa, tem. Para cada escala existe uma técnica, um material preciso? Eu não posso ir pro mercado e falar que eu atinjo 100%. Isso é uma grande mentira. Entendi. O que acontece? Chega um momento que, a partir daquele ponto, aquela pessoa é considerada uma pessoa que tem cegueira total. É muito mais fácil você resolver a cegueira total, por incrível que pareça, do que você resolver dali para baixo, que é a baixa visão. A baixa visão tem uma gama de diferenças muito grandes. Só um parênteses Até em questão aqui. de cor e tal. Um parênteses aqui. Quando eu conheci o Ovelha, com base nisso tudo que ele tá falando, pessoal, eu entendi muitas coisas a meu respeito também. Tem muita gente que me fala assim, nossa, esse teu óculos da lente amarela é tão bonito, é tão legal, é estiloso, você usa pra fazer estilo, né? Não, pessoal, eu não uso óculos com a lente amarela pra fazer estilo, só pra vocês saberem. O Pedrosa sim. Ah, não, eu sim. Aqui eu sou o cara mais falso do mundo. Isso aqui é pura malandragem. Foda-se. Não, zoeiras à parte. E aí, Você tem um número muito... Você tem um número muito grande. Satanás está aqui. Ele está presente. Ele está no meio de nós. O meu óculos é pra fazer estilo. Caiu um bagulho ali do nada, gente. Velho. Eita, nós. Fala, Rafael. O meu óculos é pra fazer estilo. É um estilo de tentar enxergar, né?
Tem uma... É o estilo visual que você quer dizer. Se eu não usar ele, eu vou ver todo mundo no estilo pontinho, né? Entendi. Você poderia entrar nesses 44 milhões de pessoas que tem no Brasil que tem problema visual, tá? Que é baixa visão. Então, Mas aí entra essa questão aí de vocês falarem dos custos, né? E também existem tantos tipos de deficiência, que hoje até não é mais politicamente correto falar deficiência, mas enfim. Mas são tantos tipos de deficiências que é praticamente impossível você cobrir todos, né? Então você tem que deixar muito específico, imagino eu, no evento. A gente fala pessoas são as com coberturas que deficiência. você tem. Desculpa, Rafa, não vi o final. Mas aí não seria interessante, aliás, não seria necessário você ser bem detalhado, bem preciso em quais tipos de cobertura você tem para PCD, por exemplo, Sim, baixa tem. visão, A gente pega, a gente locomoção de tal tipo. Dentro da solução voltada para baixa visão, a gente consegue fechar um grupo bem grande. tem algumas escalas. Tem, foi bem legal porque passou na mão de muitas pessoas, né? Hoje em dia você tem várias mudanças, por exemplo, em questão de uso de cor. O amarelo sempre foi predominante como a cor de contraponto do contraste, mas tem gente que melhora a visão dele usando o branco, o vermelho, o próprio verde. Então hoje a gente vem trabalhando com essa... Tem mais... Tem Tem mais outra... espectros Então, aí, porque né? mundialmente se falando é o amarelo. Só que aí você vai conhecendo pessoas e você vai trocando essas figurinhas. Aquela pessoa vê uma pessoa que eu conheci, ela virou assim, cara, eu não consigo ver direito com amarelo, mas quando eu coloco verde, eu falei, olha... Olha que interessante, cara. Então, por isso que é importante você ter contato com as pessoas. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, mas, por exemplo, agora na minha solução também tem o verde. Também tem o vermelho. Uhum. Você vai trazendo. Até uma hora que eu não vou conseguir fechar 100%. Mas eu tenho que fazer o máximo para eu conseguir chegar perto do 100%. Entendi. Então, quando a pessoa Você tem vai 100% agregando, né? no caso, Sim, sempre. ela tem 100% de deficiência visual no caso, fica mais fácil porque você vai trabalhar unicamente o tátil, É só o tato. É o tato auditivo. Sabe? Ali você consegue. Agora, a pessoa que está, vamos dizer assim, nesse meio de caminho, em que ainda vai usar os olhos, pode aí é chegar desafiador. a ficar cego, vamos dizer assim. Tem uma coisa que eu ouvi de um cara, o cara do tamanho de uma porta, 1,90 m, o cara grande, ele chegou, veio conversar comigo. Tá, você que é a ovelha? Falei, sou. Você que tá se metendo no nosso universo, não sei o que. Eu falei assim, sim. Então vou falar uma coisa pra você. Eu tenho essa minha dificuldade, essa minha deficiência desde que eu tinha 17 anos de idade. Eu só ali, tipo, esse cara vai me matar. Vai. Aí ele falou o seguinte, falou assim, então, você não tem, né? Você é um vidente, tá aí bacana no seu canto. Então eu vou te falar uma coisa, vou te dar um aviso. Você vai envelhecer e você vai ter uma deficiência visual, você vai ter uma deficiência auditiva, você vai ter uma deficiência locomotora, você vai ter uma deficiência intelectual. Espero que não todas ao mesmo tempo. Não todas ao mesmo tempo, por favor. Aí eu quero ver você, tipo, com 60, 70 anos nas costas, como que você vai conseguir se adaptar? Bateu no meu peito e falou assim, pensa nisso. Isso foi uma frase que mudou a minha vida, né? Porque hoje eu enfrento, tô sem óculos, meu óculos quebrou, mas eu preciso do óculos, quer dizer, e vem numa progressão. Então eu sei que se eu tiver o prazer de chegar a 80 anos, eu não vou chegar no meu melhor da visão. Então todo mundo que está vivo corre o risco de terminar a sua reta final da vida enfrentando problemas que esses caras já enfrentam há muito tempo. E se adaptar, tem um negócio que... Se adaptar é terrível. O Stick, ele fala, pra quem acompanhou a série do Demolidor aí, tem um negócio que o Stick fala que eu acho genial. Ele fala assim, ele pergunta pro Matt Murdock, com quantos anos você perdeu a visão? Com 10 anos. Ele, então você teve 10 anos de luz. 10 anos de luz. Aí o Stick diz que ele nasceu cego. Né? E a Ele pessoa não tem memória visual nenhuma. não tem né? memória visual. Exatamente. Ele vai construir sua memória visual. Do jeito dele, que vai fazer sentido para ele. Então tem que ter muito desse respeito também. A gente tem que ouvir o PCD. Isso acho que em qualquer mercado que você está trabalhando, você tem que ouvir, entender a necessidade dali. Isso. Né? E eu sei que, assim, na verdade eu fui muito bem abençoado. Foi uma bênção ter
conseguido fazer o Batman, porque mudou. Eu mostrei que, ó, é possível, como é um brand de sucesso mundial. Ó, é possível de fazer. E tu levaste pra essas pessoas uma coisa nova com a qual elas, em termos, né, não estavam acostumadas, né? Tu levou um entretenimento focado nelas. Entretenimento preparado para elas. E aí foi muito legal. Eu lembro que a primeira vez chegou um moleque e virou para mim e falou assim: porra, tio, eu consegui, na minha cabeça eu consegui ver como é que é o Batman. Que legal. Porra, Nossa, aquilo que legal, foi, velho. aquilo me deu aquela, falei assim, caraca, funciona. Mas como assim, Ovelha? Você colocou um negócio ali e sabia que funcionava? É que, na verdade, quando eu fui fazer os testes, eu fiz os testes fechados. Então, era com as mesmas pessoas. Eu não podia, por uma questão de segredo, vou pra tal lugar, pra tal lugar, pra tal lugar. Não Expandir podia muito. fazer isso. Então, foi com as mesmas pessoas. Eu quero Então, a fazer uma gente pergunta sabe... ignorante aqui. É possível existir um quadrinho tátil? Então, deixa quieto. Tá Próximo. pronto. Tá pronto. Não ironicamente, a pergunta que eu ia fazer é: será então que não vale levar essas técnicas pro mercado da pornografia? O mercado da pornografia já é tátil, Rafa. Então, Mas não é Eu um tenho- braille, né? Só tem 2 ou 3 símbolos. Tem uma outra pergunta que eu ia fazer também. O cinema, né? A gente vê que alguns cinemas estão com muitos filmes, né? Tem essa questão da inclusão, né? Que, por exemplo, eu ouço muito podcast de cinema, né? E eles falam a respeito dos filmes que eles têm a descrição, né? O descritivo. A pessoa vai no cinema e eles descrevem, ó, tá acontecendo a cena numa cidade tal, o céu tá assim, tem tantas pessoas, e você ouve Tá. o povo, o crowd ali, né? É foda essa Você tem a expressão. legenda para o surdo, é isso que você tá falando? Isso, a legenda para o surdo e muitas vezes, entre muitas aspas, né? pessoa a com descrição- deficiência auditiva. Exatamente, pessoa Ah. com deficiência auditiva. E você tem a descrição para pessoa com deficiência visual, né? O descritivo que vai tipo, colocando tudo isso. E, cara, eu citei isso, eu trouxe isso pra cá, porque o cinema é uma mídia que reúne tudo isso. Os quadrinhos também, já com base até no que o Pedrosa perguntou a respeito da HQ tátil, né? De repente, às vezes, pode até não ser uma HQ tátil. Pode ser um outro tipo de mídia Tá. que vai reunir todos esses profissionais, todas essas mídias para desenvolver um produto focado para esse público. Como é que tu vê isso? Bom, ela tem essa solução, ela tem um formato padrão. Às vezes vem marcas e me falam assim, mas eu queria fazer, mas eu não queria fazer ela completa. Aí eu sou obrigado a falar assim, se não for completa, ela não vai funcionar. Porque você tem que cobrir certas fatias da pizza, de verdade, senão não vai funcionar. Porque sempre o cara tá pensando em quanto que eu vou ter que gastar. Eu sempre falo pro cara assim, se você fizer uma parte só, vai tomar fumo. Sim. É aquele negócio que tu falaste, né? Você não consegue cobrir 100%, mas você busca os 100%. Tem que buscar, não. No mínimo, esse é o formato mínimo. Né? Sim. Outro dia veio uma marca grande de futebol falar comigo sobre isso. Eu falei assim, cara, não tem. Mas a gente não tem verba pra fazer isso. Então não faz. Simples assim. Desculpa, não tem o que fazer. Porque senão você vai fazer uma coisa que é meia boca e toda a comunidade, você vai mexer com a expectativa da comunidade, não sei o que lá, vai chegar lá e não vai estar funcionando. Eu falei assim, eu não assino. Tem que ser, cara, não tem pra onde correr. Uhum. Entendeu? Então tem. E a marca sempre se preocupa com essa coisa de valor e tal. É normal. Sim. E também teve marca que, olha aí, vê se é acessível. Aí eu vou lá, analiso e falo assim, então, sua marca não é acessível. E marcas grandes. Nossa, Porque mas os caras estão querendo criar um cambalacho. é um cambalacho. Sabe? Tem muita gente que é um cambalacho, que eu me preocupo com a acessibilidade. Eu falo, tá, na primeira página, mas Só perfumaria. na segunda e na terceira não tem. Isso daí é só perfumaria, velho.